Senhor. Amém? Abriu aí? Que bom que você está com a sua Bíblia, mas nós vamos ler no telão agora. Todo mundo junto, numa só voz, numa só versão, numa só língua. Amém? Nós somos um corpo? Um corpo. Uma só voz, uma só língua. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. E antes de você começar a ler, nós não vamos apenas ler, nós vamos fazer dessa leitura uma oração. Amém? Então, como a minha professora de português e talvez a professora de inglês fala, vamos ler pausadamente. Amém? Fazendo dessa palavra uma oração. Amém? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora pode se sentar. Ficaram com medo, né, de ficar o culto inteiro de pé. Deus é bom. Quem trabalha de pé e levanta a mão? Quantas horas por dia? Para o homem, né? E para Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A respeito desse salmo, realmente a gente tem que fazer dele uma oração e entender. A gente tem falado aqui a respeito da ativação, né, da restauração. Nós entendemos aqui um pouco, nas quartas-feiras, a gente tem ouvido um pouco a respeito dessa restauração de Deus. Deus restaurando, né, nos chamando pelo nome, restaurando a nossa identidade. E agora a gente ouviu a respeito de Deus restaurando, né, em nós o senhorio, né, restaurando em nós a soberania, né, o temor. E a gente vem ouvindo a respeito disso, né, e aprendendo a respeito disso. Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor, a gente precisa realmente, a Bíblia fala, né, que a gente precisa meditar nela dia e noite. Então não é somente ler, porque se você lê como um livro, fica mais um livro que você leu, né? Então por isso precisa que nós meditemos nela, né? Meditar, eu ouvi, tinha um pastor nosso que falava assim, ó, meditar é ruminar. Quem já viu, né, vaca, quem já viu aí animal, sabe o que é ruminar, né? Então é mais ou menos isso, né? É você comer, mastigar de novo, né? E ir mastigando até você sentir o verdadeiro gosto, até você sentir exatamente o que aquilo significa, né? Então por isso é importante a gente ler, reler e ler dessa forma como uma oração e fazer dela uma oração para que nós possamos entender. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê a revelação da palavra no momento em que nós estamos lendo ela. Isso é muito importante, porque a Bíblia mesmo diz que ela se renova a cada dia, né? A palavra do Senhor, ela se renova. Então, ao mesmo tempo que eu já li, num próximo dia aquilo vai me ter um novo alimento, né? Um alimento diferente, para algo diferente que eu possa enfrentar no novo dia. Por isso eu falei para vocês, a posição sentada, ela me deixa relaxado. Eu não estou em posição
de alerta. Eu não estou em posição de guerra. Então, nós precisamos, como cristãos, estar nessa posição de alerta. No momento em que Deus fala para Gideão escolher os 300, como que ele fala para eles? Gente, isso aqui não está aqui, mas Deus é lindo demais. No momento em que Deus fala para Gideão, para escolher os 300, para Gideão escolher os 300, ele fala assim, olha, escolha aqueles que estão sentados, aqueles que estão em posição de espera, posição de guerra. Tinha uns que iam beber a água, se deitavam já no rio, bebendo a água, tinha outros que sentavam no rio. Agora, aqueles que estavam bebendo com um joelhinho só, e assim, ó, de olho no que estava acontecendo, esses foram escolhidos. Amém? Nós estamos falando um pouco disso, dessa renovação, dessa restauração e dessa ativação. Para que nós possamos ser renovados, restaurados e ativados, nós precisamos estar nessa posição de alerta, nesse posicionamento. Antes de qualquer coisa, dentro da palavra do Senhor, dentro do agir do Senhor, dentro do mover do Senhor, nós precisamos tomar um posicionamento no Senhor. Se nós não tivermos esse posicionamento em Deus, nada disso aqui vale. Para você é só um livro. Mas quando você se posiciona em Deus, aqui tem revelação, aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem salvação. Amém? Então parte desse posicionamento nosso em Deus, a entender quem Deus é e a entender o que Ele fez e o que Ele fará. Então nós precisamos entender. A Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos reconhecer a palavra de Deus. Por que reconhecer? Porque a gente fala assim, eu já li, eu conheço. Ok, mas você pratica o que você leu e você conhece? Então eu preciso ler, e se eu esqueci algo, eu vou reler para que eu possa relembrar o que eu devo praticar na minha vida em relação à palavra do Senhor. Amém? Amém. A gente lê ali no primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. E na minha versão está escrito assim, de nada terei falta. É um pouco diferente, a gente já falou um pouco, porque algumas falam assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E aqui ela fala assim, de nada terei falta, porque é mais aproximado, né, a original, né? Aí a gente pensa assim, e a gente, quando a gente está numa situação difícil, né, a gente fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. Que bonita lá. Qual é a pergunta, gente? 1, 2, 3 e? Isso é uma pergunta para você. Ele é o seu pastor? Se ele é o seu pastor, ele tem que ser o seu Senhor. Porque a gente entende um pastor é aquele que cuida, é aquele que supre, é aquele que guarda. Que gostosinho. Mas e aí? Ele é o seu Senhor? Ele é aquele que manda na sua vida? É aquele que tem o controle da sua vida? É aquele que você respeita e teme quando ele diz faz assim, faz aqui, vai por aqui, não vai por aqui, vai por aqui? Ele é o seu Senhor? Para que ele seja o seu pastor, ele precisa antes ser o seu Senhor. Porque a gente lê, a gente fala, a gente ora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós precisamos entender e compreender que essa passagem está dizendo exatamente isso. Ele é o meu pastor, sim, mas antes de ser o meu pastor, ele é meu Senhor. Aí quando ele é o Senhor, ele vem sendo o meu pastor, ele me cuida, ele supre, ele guarda. Antes de mesmo ele ser o pastor, né? Ele precisa ser o Senhor. Todas essas promessas que nós lemos aqui, no Salmo 23, só se cumprirão se ele for o nosso Senhor. A gente fala, a gente lê, a gente muitas vezes declara isso. Não, eu declaro, né? Mas se ele não for o teu Senhor, nada vale você declarar algo que você não cumpre, como ele sendo o seu Senhor, ele
colocou para você cumprir. Então nada vale. Então precisamos realmente, né, ter esse posicionamento. Sim, Ele é o meu Senhor. Entende como começa como um posicionamento? E um posicionamento não é fácil, gente. Um posicionamento de vigilância, um posicionamento de guerra. Ele é cansativo muitas vezes, ele desgasta muitas vezes, ele toma energia muitas vezes, porque é um posicionamento que você precisa tomar. Um posicionamento, muitas vezes, ele dói na carne, literalmente, ele dói. Porque esse posicionamento te faz renunciar a coisas. Ele te faz renunciar a situações. Ele te faz renunciar, muitas vezes, a tua própria vida. Isso é um posicionamento. Vocês estão me compreendendo? Um posicionamento em Deus. A gente tem ouvido muitas coisas aqui que o pastor sempre fala assim, ó, tem coisas que não são erradas para a gente fazer. A Bíblia fala, nem tudo me é lícito, mas nem tudo... tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a falta do pastor, gente, desculpa. Aí eu não durmo direito. Tudo me é lícito, ou seja, está tudo aqui, ó. Está tudo à minha volta, está tudo aqui para eu comprar, para eu usufruir. Mas a Bíblia está dizendo que nem tudo me convém. E para você entender isso, você precisa ter um discernimento de Deus para isso. De você compreender, chegar a algo e falar, isso me convém? Será que isso me convém? Eu falei aqui na quarta-feira passada, o descanso de Davi era errado, gente? Ele estava guerreando, ele foi descansar, era errado? Mas convinha naquela hora? Não convinha. Por isso ele caiu. Então, muitas vezes, a gente entende, mas isso... descansar não é errado, né, gente? Vou descansar. Mas o que aconteceu com Davi? Pecou. E pecou feio. Que foi uma bola de neve. Mas houve restauração, porque houve arrependimento. Para haver uma restauração, precisa também de um posicionamento de arrependimento. Então, houve a restauração com Davi, mas teve o arrependimento genuíno. Que ele falou exatamente isso. Eu preciso, não quero reino, não quero nada, eu quero a sua presença. E nós falamos aqui na quarta-feira, e algumas pessoas falaram assim para mim, nossa, eu fui lá atrás, quando você aceitou o Senhor Jesus, ou seja, quando o Senhor Jesus entrou na tua vida, que você se entregou para o Senhor Jesus, a sensação e o sentimento como foi, e como você está hoje. Então nós precisamos entender o quê? Jesus mudou? O Senhor mudou? Quem mudou? Nós crescemos e nos achamos autossuficientes para caminhar sozinhos. Não, isso aqui acho que não, nada a ver. Não é bem assim. Não é assim, é literal. É isso aqui e acabou. Não tem. Ou a Bíblia diz sim, sim e não, não. Não tem meio termo. O que passa do sim, sim e do não, não, o meio termo é o quê? Do maligno. É do Satanás mesmo. Então não tem meio termo, gente. Mas isso aqui eu acho que... Não ache. Vá buscar. Primeiro na presença de Deus. Vá buscar diante do Senhor, vá buscar na palavra do Senhor. Se não está na palavra do Senhor, é pecado. Se não está na palavra e na vontade de Deus, não é vontade de Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor é soberano. Amém? Sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Se vocês estão aqui para o Senhor, então vocês têm que entender que o Senhor é soberano. Amém? Amém. Ser Senhor, então, significa muito mais do que a gente sempre pensou, né? Na verdade, né? Significa muito mais do que tudo isso, do que toda a promessa, né? Quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor,
né, entende um pouco mais a respeito disso. Então, nós precisamos realmente entender esse relacionamento mais profundo com Deus. A gente ora, mas a Bíblia fala assim, ó, olha como que é, né? A gente ora, mas a Bíblia fala assim, ó, vocês oram errado. Vocês oram por vocês oram pelo prazer de vocês oram para as coisas de vocês. Nós temos que orar para que a gente seja sensível a essa presença que está em nós. Foi falado aqui, Emanuel, Deus conosco, essa presença está em nós. Então nós precisamos ser sensíveis a essa presença. Por que Deus, onipotente, onipresente, onisciente? Porque Ele está aqui, ó. Aonde você está, Ele está. O que você está fazendo, Ele está vendo. É essa consciência, é esse culto racional que nós temos que ter para o Senhor. Entender quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. É essa consciência que nós temos que ter. Ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós vamos ver, né, um pouco a respeito nesse salmo também. Para nós entendermos a questão que eu lembrei agora lá. O Senhor da vinha é o dono da vinha. Ele deu ordem para que cuidassem da vinha. E quando ele voltou, ele veio tomar feedback. Qual outra palavra para feedback agora que eu esqueci? Para ficar mais claro. Um retorno. Prestar conta. Ele veio pedir um retorno, uma prestação de contas a respeito de como ele deixou, com quem ele deixou e como ele iria receber aquela vinha. E assim é com a nossa vida, gente. Nós temos um Senhor. Nós gostamos muito de falar é o nosso Senhor, nosso Salvador. Realmente é o nosso Salvador, mas antes de ser o Salvador, Ele é o Senhor. Vocês estão compreendendo? E no momento que Ele voltar, Ele vai voltar, amém? E no momento que Ele voltar, Ele vai querer prestação de contas. E aí? Qual vai ser a nossa prestação de contas? Aí você pensa assim, não, mas quem vai ter que prestar conta é o pastor. Não, é cada um da sua vida. E o momento que Ele voltar para essa prestação de contas, qual vai ser a sua prestação de contas? Como você cuidou? Maridos, como você cuidou da sua vinha? Esposas, como vocês cuidaram da sua vinha? Pais, como vocês cuidaram da sua vinha? É responsabilidade de todos. Não é só a responsabilidade do pastor. É responsabilidade de cada um, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e com os seus. Amém? No 2. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha que gostoso. Entendemos que podemos descansar nele, né? Ele nos leva para esse lugar. É isso que nós temos que compreender. Que tudo depende de quando nós fazemos dele Senhor e pastor. Quando nós fazemos dele Senhor e pastor, nós podemos repousar, descansar. Que ele está falando que ele nos faz repousar em águas tranquilas, em verdes pastagens, em momento tranquilo. Mais adiante fala no 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura o vigor. Quantas vezes nós estamos cansados na caminhada do dia a dia? E a Bíblia está falando assim que Ele restaura. E Ele restaura mesmo. Em várias passagens a gente pode ver que Ele fala dessa restauração. E a gente vem falando dessa restauração. Então o Senhor, Ele quer nos restaurar. Ele quer restaurar a alegria, Ele quer restaurar a unção, Ele quer restaurar Ele quer restaurar. Mas para que Ele restaure, Ele precisa ser o Senhor.
Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Para Ele restaurar, nós precisamos nos colocar nesse posicionamento em que Ele tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Ali falando sobre veredas da justiça, eu fui ver um pouquinho a respeito do que significava isso. E olha que lindo, né? Ele restaura o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos restaura e nos guia. O que são veredas da justiça? Caminhos corretos, caminhos seguros. Mas quando você não faz dele o Senhor, ele fala assim, ó, vai para a esquerda. Aí você fala, a esquerda está muito difícil, eu vou aqui pelo meio. Então ele não pode te guiar. Porque ele precisa primeiro ser o seu Senhor. Para que ele possa te guiar pelo caminho seguro. Para que ele possa te guiar pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos. Ah, mas a vida correta é muito difícil. É. Mas quem disse que não seria? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele veio como homem para nos mostrar como a gente poderia vencer. Ele venceu. E nós, com Cristo e em Cristo, podemos vencer. Amém? Aí é tão gostoso e tão lindo falar assim, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Ninguém recebeu? Vou falar de novo. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Oh, o povo está difícil. Vou tentar mais uma vez. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas para isso vocês precisam fazer dele Senhor. Amém? Realmente nós somos em Cristo, sendo Ele o Senhor da nossa vida. Que quando Ele é o Senhor, Ele nos guia por caminhos da verdade, Ele nos guia por caminhos corretos e Ele nos guia por caminhos seguros. Sabe aquele caminho que muitas vezes você fala assim, será que vou, será que não vou? Pergunta para Ele. Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar e Ele vai te direcionar quando você coloca Ele como Senhor da sua vida. 4. Aí vem. 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O vale de sombra e de morte. Ele está falando isso porque o Davi, ele cuidava das ovelhas. E esse lugar, vale de sombra de morte, era um dos piores perigos, onde um predador espreitava as ovelhas. Então era um assunto do qual ele entendia. E por isso ele falou assim, ainda que eu ande, né, mesmo que eu ande por um vale de trevas, um vale de sombra e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Então é pensar assim, é o lugar mais perigoso que você possa estar. Mas quando você faz dele o Senhor, a Bíblia está dizendo assim que você não vai temer, porque o Senhor estará com você. Amém? Mas entendendo sempre, gente, que nós precisamos que Ele seja Senhor da nossa vida. Ele é pastor, sim, Ele cuida, Ele guarda, Ele zela, mas precisamos fazer dele o Senhor das nossas vidas. E ali um pouco mais à frente falando, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara, ela fala de correção, e o cajado de direção. A vara realmente era uma vara, era um pedaço de madeira pequeno, e o cajado realmente era algo comprido, com tipo um gancho, mas não de machucar, é de trazer para perto mesmo. E realmente era vara e era um cajado. Então ele está falando exatamente isso, ó.
a respeito da vara é a correção. E não só a correção, olha que lindo que eu fui pesquisar, eu achei, nossa, uau, que coisa mais linda. Porque a gente ouve muito sobre isso, a vara ser correção, né? E realmente a vara, ela traz a correção. Só que também era para proteger dos lobos. Dava varada. Pá. Também é proteção. Então, quando a gente fala de vara e correção, entenda também como proteção. Uma vez eu falei aqui para as mulheres, falei assim, olha, um dia, o Emanuel pequenininho, ele subindo na cadeira, eu falava, não, não, e eu cheguei a gritar com ele, não, porque ele ia cair, e ele chorou. E Deus falou muito comigo aquilo, falando assim, ó, tá vendo como não é proteção? E muitas vezes a gente ouve não de Deus e a gente quer ficar brabo, quer fazer biquinho, né? Ah, Deus, poxa vida, mas não é proteção. E nós precisamos entender isso, que existe essa vara da correção, mas ela também é proteção. E que além dessa vara da correção e proteção, existe o cajado que nos direciona. Olha que lindo, então, não vem a direção sem a correção. Precisamos primeiro da correção, para aí então ser direcionados. Então entenda, quando você está sendo corrigido da parte do Senhor, Deus, estou sendo corrigido da sua parte. Entenda que logo atrás virá um direcionamento de Deus para a sua vida. Amém? Você tem colocado diante de Deus, você tem orado. Então entenda todo esse tempo de correção, como já vai vir um direcionamento da parte de Deus, para que você possa realmente caminhar e andar segundo a vontade e a palavra do Senhor. E ele fala da proteção, me protege. 5. Essa parte a gente gosta, né? Oh, aleluia! Prepara uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui a gente vê um sentido do Senhor já vindo ali como amigo, né? Ali ele muda um pouco a respeito, aqui ele passa de pastor para amigo, porque ele está falando de sentar à mesa. Aí você entende como um relacionamento, que é uma das questões que a gente tem falado muito aqui, que nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Quando nós temos esse relacionamento, nós compreendemos nas entrelinhas o que o Senhor quer falar para nós. A gente vem aqui, a gente vem até o culto, nós precisamos, a Bíblia fala, não pare de congregar como é o costume de alguns. Não deixe de congregar como é o costume de alguns. E a Bíblia fala assim que nós precisamos estar no corpo. Amém? E a Bíblia também diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos estar aqui para que a nossa fé seja avivada. Nós precisamos estar aqui para, como um corpo, nós louvarmos ao Senhor e aprendemos a conviver como irmãos diante do Senhor. Mas nós precisamos desse relacionamento com Deus, desse relacionamento íntimo com o Senhor. E o relacionamento íntimo com o Senhor não é aquele devocional que você faz todo dia. Não é. Porque isso pode também gerar uma religiosidade. Aí você faz, não, ó, deu horário, vou fazer o devocional. Aí fiz o meu devocional, assim como os religiosos, pronto, meu compromisso está feito, fui. Não. Relacionamento. Você que tem uma amizade sincera, né, que são poucas, como é o teu relacionamento com essa amizade? Você fala com ela todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. Os casados, como que é o relacionamento? Fala só de manhã e não fala mais? Fala só à noite e não fala mais? Alguns sim, então vamos rever o que está acontecendo aí. Vamos ter um gabinete. Então nós precisamos ter relacionamento, gente. Vai lá realmente no dicionário ver o que é relacionamento. Vamos começar do começo.
E nós precisamos relacionar. A Bíblia fala, medita nela dia e noite. Tem horário? Está falando ou dia ou noite? É dia e noite. Nós precisamos meditar para que a gente possa entender e compreender, como eu já falei, quem é esse Deus? Quem nós carregamos? Se você entendesse quem você carrega, você não andaria como você anda. Se você compreendesse quem você carrega, você não andaria como você anda. Você não falaria o que você fala. Você não faria o que você faz, se você entendesse. Por isso nós precisamos voltar a esse tempo de temor ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós oramos, Senhor, me dá sabedoria, porque nós vemos que com sabedoria Salomão ficou rico, então eu quero sabedoria. Não, é o temor. Nós precisamos ter esse temor para ter essa sabedoria, porque quando nós temos o temor, nós pouco ligamos para aquilo que Salomão conquistou através da oração dele. Amém, gente? Estão me entendendo? Hoje eu estou falando um pouco mais rápido, porque quarta-feira o povo dormiu aqui. Amém. E falando um pouco ali do óleo, né? No momento do óleo, eu lembrei de quando eu tive um problema da coluna e Deus falando assim que Ele tinha me parado para ungir e tal. Aí eu comecei a lembrar disso, que o óleo, para ser derramado na cabeça... Eu já falei isso aqui? Acho que não. O óleo para ser derramado na cabeça... Primeiro, vamos lá, começar do começo então. As ovelhas, no pasto, vinha muito bicho na cabeça das ovelhas. E se entrasse um mosquito, uma mosca pelo nariz ou pelo ouvido, ela bota no cérebro da ovelha. E quando ela bota no cérebro da ovelha, aquilo dá um incômodo gigantesco. E ela começa, então, a bater a cabeça na pedra, porque está incomodando. E ela bate a cabeça na pedra até morrer. Está se identificando aí? Quantas cabeçadas a gente não dá de vez em quando, né? Mas aí, o que acontece? Aí o pastor precisa ungir a cabeça da ovelha. Ele queima o óleo e ele unge a cabeça da ovelha para que aqueles mosquitos não se aproximem. Esses mosquitos, a gente falando aqui no meio cristão, no meio espiritual, estamos falando de demônios. E então, ele pega essa ovelha e unge a cabeça dela para que essas moscas não se aproximem, esses mosquitos não venham, para que não entrem e não façam o estrago e ela não se mate. E aí eu falando, tá bom, e aí? Falando para Deus. Aí Deus falou assim, por isso que eu quebrei a tua coluna. Eu falei, uau, porque você precisava parar para eu te ungir. Amém? Nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Nós precisamos parar para meditar na palavra dEle. Nós precisamos parar para que Ele possa ungir a nossa cabeça com esse óleo. Esse óleo nos protege, esse óleo nos guarda, esse óleo traz alegria. Amém? E muitas vezes a gente não deixa de fazer um devocional, não deixa de ler a palavra, mas a gente faz tanto na correria, tanto no automático muitas vezes, que deixa de ser uma oração. É apenas uma leitura, é apenas um tempo seu de descanso lendo a palavra. Nós precisamos começar a ter esse temor no nosso devocional também, no nosso dia a dia, para entender essa presença que está em nós, para que nós possamos, aonde nós estivermos, também através de nós, essa presença transbordar. Amém? E aí então fala, né, fazendo com que o cálice transborde.
Porque você vai estar tão cheio dessa presença, tão cheio, tão inundado do Senhor, que vai transbordar. A gente não precisa fazer força para nada, gente. Qual é o nome da nossa igreja? Depois corta. Qual é o nome da nossa igreja? O que significa? Está consumado. Aí a gente, todo dia, quer pregar ele na cruz de novo, para refazer tudo. Nós precisamos realmente, dentro desse trilho, vamos dizer assim, nos arrepender. Nos arrepender de buscar para nós mesmos, nos arrepender de orar para nós mesmos, nos arrepender de ser egoísta, nos arrepender de fazer por nós. Nós precisamos nos arrepender e voltar para esse lugar em Deus, esse lugar de temor, esse lugar onde o Senhor é o nosso Senhor de verdade. Ele é o nosso Salvador. E aí então o nosso pastor. A gente quer sim o cuidado de Deus, a gente quer sim a proteção de Deus. Uma vez o pastor falou aqui, eu lembrei aqui agora. Tem a rodovia lá aquela que é cheia de curvinha, que vai para a praia, a Graciosa. É pedagiada, não é? Qual que tem pedágio, então? 277. Faz muito tempo que eu não vou para lá, mas é boa de andar, não é? É boa de andar. É essa mesmo. Mas tem um corte que dá para fazer por ela. Que é a Graciosa. Isso, eu só confundi. É perigosa ou não é? Extremamente perigosa. E se acontece algo lá, você tem a cobertura do seguro da estrada 277? Teoricamente é mais bonita. Eu vou vendo a paisagem. Mas na verdade você quer cortar o pedágio. É perigosa. Pode ser que a grama lá seja mais bonita. Mas não é o correto, vamos dizer assim. Porque eu estou cortando um caminho. Então nós precisamos ter essa cobertura do Senhor, essa proteção do Senhor. E para nós termos essa proteção, nós precisamos nos posicionar debaixo das asas do Senhor, como Salvador. No 6. O 6 está falando assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Agora que vai começar a mensagem. Abre lá em Deuteronômio 28. Estou brincando, gente. Mas quase que é. Deuteronômio 28, a gente vai ler o 1, o 8 e o 15, André. Deuteronômio 28, 1, 8 e 15. Então a gente está lendo aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém? 8. O Senhor enviará
bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Olha só, que coisa mais linda. Nós entendemos que fazendo do Senhor, o nosso Salvador, antes Senhor, Salvador e Pastor, nós temos tudo isso com Ele, amém? Mas precisamos nos posicionar. E aqui um pouco mais ele está falando das bênçãos da obediência, de quando nós obedecemos ao Senhor, de quando nós entendemos que Ele é o Senhor e andamos na sua palavra, na sua justiça, conforme a sua vontade. Mas vamos lá no 15, Deuteronômio 28, 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que lhes dou, todas as maldições, essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da terra, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Amém? Agora seu menos amém. Mas olha que tremendo isso. É isso que nós temos que entender. A soberania de Deus. Quem Deus é. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar com o Evangelho. Chega de brincar com Deus. Deus, é soberano, é Senhor da nossa vida. Amém? Porque nós queremos sim receber as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos Ele como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. É isso, essa chave que nós precisamos mudar. Nós estamos falando de restauração e tudo isso vai acontecer na nossa vida, amém? Vamos ser restaurados, vamos ser curados, vamos ser avivados, mas para isso precisa mudar essa chave. E que chave é essa? Nós falamos no início, posicionamento. É algo teu com Deus. Isso é algo pessoal. Nós buscamos sim um propósito pessoal. Mas por que você não busca uma intimidade pessoal com Deus? Através dessa intimidade pessoal você vai entender qual é o seu propósito. Que é dentro de um corpo. Que o seu propósito nada mais é que fazer parte de um corpo. E dentro do corpo, aquilo que Deus te deu de dom, você trabalhar dentro daquele corpo com o dom que Deus te deu. Para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Porque é tudo dele. E para Ele são todas as coisas. Então, você não entregou a sua vida para o Senhor simplesmente para ser abençoado, mas para fazer parte de uma obra que ainda está em construção, que é o corpo do Senhor, que nós precisamos entender isso. Cadeiras vazias é sinal de que nós não estamos fazendo parte disso. Cadeiras vazias são o sinal de que nós não entendemos isso. Nós precisamos entender. Cadeira vazia é sinal de egoísmo, de egocentrismo. A gente vem, a gente recebe, ok, estou cheio, fui. Mas o Senhor da vinha vai voltar. E Ele vai falar, e aí? O Senhor dos talentos vai voltar. Ele vai falar, e aí? Multiplicou ou enterrou? E aquele que enterrou ainda perdeu. Ele vai voltar. Ele está voltando. Amém? Mas não é para você ficar triste. É para você se alegrar.
Por quê? Porque o noivo, a gente não tem trabalhado para isso, a gente tem buscado isso, o noivo está voltando. O noivo está às portas. Mas a questão é a gente entender essa soberania, é entender esse temor que nós precisamos ter do Senhor. E entender quem a gente carrega. Precisamos entender quem a gente carrega. E foi o que nós falamos aqui na semana passada, não é esse entender quem você carrega para você sair peitinho de pombo. Não. É para realmente você entender que aquilo que o Senhor está falando para você, é Ele que vai fazer. Não é você. É através de você? Sim. Mas é Ele quem vai fazer. Alguém me passou uma figurinha esses dias que eu achei o máximo, e agora eu estou passando assim, que a menininha fazendo assim, ó. Tipo, deixa fluir, né? E é isso, gente. É deixar fluir. É não ter medo. A Bíblia fala que o medo é o contrário da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos realmente deixar fluir esse Cristo em nós. Nos lugares que nós estamos deixando fluir o Cristo em nós? Ou simplesmente a gente bate o cartão, sai, bate o cartão, sai, bate o cartão, sai. Nada tem feito diferença através de nós. Ninguém tem sentido diferença através da minha vida, através da sua vida. Isso precisa mudar. Lembra quando nós nos convertemos? Você queria enfiar Jesus goela abaixo dos parentes. E por que agora mudou? O que mudou? Quando a gente conhece algo bom, a gente não quer indicar para todo mundo? Não é algo bom que você conheceu? Não é algo bom que você carrega? Que você está deixando de indicar? Vamos meditar nessa palavra. Vamos meditar nisso. Vamos ter esse entendimento. Quem nós somos em Deus. Quem o Senhor é para nós. O Senhor é o meu pastor? Vamos com essa pergunta para casa. Ele é verdadeiramente o meu pastor? Porque para ser o pastor, ele precisa ser o Senhor. Como eu disse, nós queremos sim o pastor cuidadoso, o pastor que zela, o pastor que abençoa. Mas não queremos entregar o controle nas mãos do Senhor. Não queremos deixar que Ele controle a nossa vida. Nós sentamos no carro, todo mundo briga comigo lá em casa. É duro se dirigir com alguém que dirige, não é? É triste, é difícil, né? Aí lá em casa, quando eu estou com o Mateus dirigindo, olha, ui, cuidado, ei. Ele olha para mim, estou dirigindo, mãe. Pastor, é a mesma coisa. E quando eu estou no volante, é a mesma coisa, estou dirigindo. Então é deixar, se você colocou, é deixar quem está dirigindo dirigir para o caminho correto, que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Para a direção correta, para as veredas da justiça, para o caminho certo, para a direção correta. Se você entregou verdadeiramente, deixa Ele direcionar, deixa Ele te dar essa direção, deixa Ele conduzir. Deixa Ele conduzir. Ele vai mostrar, Ele vai te dar a revelação, Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o discernimento. Ele vai te dar. Não como um guru, mas como Senhor da sua vida. Como Deus na sua vida. Como soberano na sua vida. Amém? Mas para isso, existe esse posicionamento que nós falamos no início. É um posicionamento, gente. A Bíblia fala: orai e vigiai. Então não é somente eu orar. Eu preciso também vigiar. E eu preciso entender o que eu estou orando. Por isso fala do culto racional. Muitas vezes a gente vê
não aqui. Mas você olha algumas coisas e fala assim, isso não é racional. Umas coisas doidas que você fala assim, isso aqui não tem racionalidade nenhuma. E precisa ser racional por quê? Porque eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar atento àquilo que Deus está falando. Eu tenho que estar atento às direções do Senhor. Eu tenho que estar atento às coisas que o Senhor está nos mostrando, está nos direcionando. Deus vem nos mostrando a cada dia o que fazer, o que ser, como ser. Aí nós estamos culto após culto, não entendendo, não compreendendo. Porque nós precisamos desse óleo. Precisamos desse óleo do Senhor sobre a nossa cabeça, para proteger os nossos olhos, para proteger os nossos ouvidos, para proteger a nossa mente. Existem muitas coisas, muitas distrações que nos tiram da presença do Senhor. Muitas. Nós queremos ser achados do Senhor assim como Davi, mas não queremos fazer a oração de Davi. Quem aqui quer fazer a oração de Davi? Pode tirar tudo, mas não tira a tua presença. Nós queremos o reino, mas não queremos fazer a oração de Davi. Sim, ele foi achado, porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Essa deveria ser a nossa oração. Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. Senhor, eu quero ser achado do Senhor, assim como Davi foi. Eu quero que a minha vida agrade ao Senhor. Eu quero que a minha casa, a minha família agrade ao Senhor. A gente sempre ouviu e já ouviu aqui também. Imagine, eu tenho uma mente muito... Eu viajo um pouco às vezes assim, fico imaginando, às vezes eu estou orando e fico imaginando assim, a cara de Deus no momento que eu estou orando. Então, aí nessa hora eu penso assim, Deus olhando para a gente assim, isso, fala mais. Entrega tudo. Qual é o teu medo? Qual é o nosso medo? Isso aqui a Bíblia está dizendo assim, que Ele vai guiar nas veredas da justiça. Qual é o teu medo? Isso ali está falando que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, é para você não ter medo algum, porque Ele estará com você, Ele está conosco. A Bíblia fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Qual é o nosso medo? Se Ele está falando que a bondade e a fidelidade dEle nos seguirão, quando fizermos dEle o nosso Senhor, qual é o teu medo? A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Que a vontade do Senhor para nós é muito mais, aqui está falando, é muito mais além. Deuteronômio ele falou, é muito mais além. A gente não tem esse entendimento. Só que o problema é, nós não queremos entregar verdadeiramente a nossa vida para o Senhor. Ah, mas eu entreguei na oração, mas todo dia você pega a mochilinha e vai para casa. Todo dia. A gente quer estar no controle. Mulher mais ainda. Ah, não é culto de mulher, né? A gente quer, a gente gosta de estar no controle das coisas. A gente fica nervoso se a gente perde o controle. A gente se apavora se a gente perde o controle das coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos entregar. Todas as coisas, a gente ouviu, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Vamos entregar verdadeiramente a nossa vida, entregar verdadeiramente a nossa casa, os nossos problemas, as nossas ansiedades, tudo que a Bíblia fala para a gente entregar, vamos entregar diante do Senhor.
e experimentar essa vida. A Bíblia fala de uma vida abundante, sim, é para nós. Mas e aí? Aí nós não entregamos, aí nós não conseguimos usufruir dessas coisas que o Senhor tem colocado para nós. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa oração. E é tão lindo, tão lindo. A Bíblia fala que Ele não aguenta, né, um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Então Ele conhece, porque a Bíblia fala que Ele sonda e esquadrinha. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós desejamos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que possamos fazer dessa palavra a nossa oração. Que possamos fazer desse salmo a nossa oração. Gostaria de cantar um louvor? Pode ser?